Bom dia a todas as pessoas presentes aqui nesse evento. Gostaria desde já de agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu sou Ieda, atualmente estou na direção do Eu sou Ieda, atualmente estou na direção do Centro de Tecnologia e Geociência, junto com a professora Magda. Infelizmente não pode estar aqui hoje porque está com alguns problemas de saúde, então desde já parabeniza aqui a Schuller, e agradece também a todos que estão aqui presentes. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar todos os professores pelo nosso dia. Então, parabéns a todos, e que a gente continue aí nessa luta, pela educação e transformação do Brasil. Também gostaria de dizer que esse é mais um evento, dentro dos 130 anos do nosso Centro de Tecnologia e Geociências. É um aniversariante bastante querido, todo mundo querendo fazer parte dessa festa, tá? E Schuller, se prontificou aí a lançar o livro dele dentro das comemorações de 130 anos, o que é uma honra aqui para o Centro de Tecnologia e Geociências. Teremos outras atividades, ainda teremos o lançamento do livro do professor Ascendino, dia 24 de outubro, junto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O CTG está organizando aí, junto com a Universidade Federal, uma bela presença aí dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é Planeta Água, Cultura Oceânica. Então, teremos várias atividades durante a semana de 21 a 25 de outubro. E aí eu vou passar a palavra ao professor Jorge, que é o chefe do Departamento de Engenharia Química, no qual o Schuller continua trabalhando até hoje. Então, vou passar aí então a palavrinha. Bom dia, obrigado, professora Ieda. Meu nome é Jorge Cavalcante, eu sou professor e atualmente chefe do Departamento de Engenharia Química. E, por coincidência, eu fiz concurso para o lugar de Schuller, eu assumi o laboratório de cromatografia. Então é um prazer, é uma honra estar aqui no tão sonhado livro que ele falou tanto nesses últimos anos, de terminar e terminou, enfim. Foi bom porque dentro das comemorações da Escola de Engenharia, dos 130 anos, o nosso prédio, por coincidência também, o prédio de Engenharia Química, está fazendo 60 anos, ele foi entregue em 1965, então ele está fazendo, um aniversariante também. E aí, é um prazer, tá certo, fazer parte dessa cerimônia e parabenizar também, o nosso dia. Enfim, deixar com o nosso anfitrião a apresentação do seu livro, tá? Vamos aprender um pouco mais, já que a gente aprende tanto com ele. Obrigado, Ieda. Vou devolver o microfone para você assumir. Nada como comemorar o dia do professor com mais uma aula. Então vamos lá, para a aula do professor Schuller. Aqui a gente está com a também, professor emérito, nós temos que ter o maior respeito e carinho por ele, que continua aí trabalhando, pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, obrigada, viu, Schuller? Bom dia a todos. Agradeço bastante a presença de vocês. Realmente esse dia é muito importante para mim. E não vou mais ter tempo, vou começar a contar para vocês a história da cromatografia.
Deixando para uma nota mais fácil. Bom, eu vou dividir em partes. A primeira parte eu vou contar a história, a pré-história da cromatografia. E eu vou começar bem longe mesmo, vou começar no século XIX, quando estava correndo risco de interferência, por isso que eu estava nesse microfone. Ele não está conseguindo passar. Passa o nome. Foi. Bom, na literatura você vai encontrar muitas referências, mas essas duas são as mais importantes, mais detalhadas. Obrigado. E são para lá. Esse primeiro aí, ele fez uma viagem, ele chamou de excursão. Ele fez uma viagem que eu gostaria de ter feito. Ele seguiu toda a trajetória do inventor da cromatografia. E esse outro foi mais abrangente. E se vocês lerem esse artigo, vocês vão conhecer tudo que interessa da história da cromatografia. Bom, então vamos começar pelo nascimento dele. O nascimento do inventor. Depois do nascimento da técnica. Como eu falei, a história começa no século XIX, ainda não existia a União Soviética, ainda era dos czares. Nessa época, o imperador era meu xará, Alexandre II, meu descendente, né? Eu acho, né? Eu sou um imperador. E ele tinha um funcionário, um alto funcionário, chamado próprio nome. Vocês vão encontrar na literatura Simeão, mas não é. O certo é isso mesmo. E ele era uma opção de finanças do Império Russo. Tá? Nessa época, a Itália já tinha sido unificada, fazia pouco tempo, mas até então eram pequenos feudos que brigavam entre si, inclusive, com um trabalho de mais de 50 anos até conseguir unificar a Itália. E algumas famílias foram colonizar uma região que hoje pertence à Turquia. E uma descendente de uma dessas famílias foi trabalhar na Rússia e conheceu. Mas ela tinha nacionalidade italiana. Então eles se conheceram, casaram. E um dia ele conseguiu do imperador uma folga, né, umas férias, e fizeram uma viagem longa de navio, começando a esqueci mesmo. Lá no tem dois. Ah, tá. Então, veja bem. Mar de Azov. Aqui é a Ucrânia, e do lado da senhora pontinha ali. Não é apontador, não. É onde ele embarcou, o casal embarcou, né? Fizeram esse percurso enorme, atravessando o Mar Negro, passaram por Istambul.
eu desci para no Estreito de Bósforo, né? Essa cidade tem uma característica única. Uma parte dela fica no Ocidente, outra parte fica no Oriente, separado pelo Estreito de Bósforo. E o navio continuou pelo Mar de Mármara, Mar Egeu, até chegar no Mediterrâneo. Passaram pelo sul da Grécia, da Itália, entraram no Mar Tirreno, e a viagem terminou em Gênova. Na época era o porto mais importante da costa norte do Mediterrâneo. Bom, a ideia deles era ir para uma cidade chamada Aruna, que ficava às margens de um lago, Lago Maggiore, Lago Maior, não vai traduzir, não se traduz nome próprio, mas Lago Maggiore. E o lago, não dá para ver direito não aqui, mas o lago é isso aqui, ele é bem comprido. 2 terços mais ou menos pertence à Itália, o terço superior, mais ao norte, pertence à Suíça. Só que essa viagem foi de trem. Eu peguei, ninguém fala como é que foi a viagem, então eu peguei os trens que existem hoje na Itália. E deve ter sido realmente. Eu vou explicar por quê. O trem viria para Turim e depois iria para Aruna. Só que aconteceu. Naquela época não havia preocupação com saúde. Hoje, eu duvido que um ginecologista deixasse essa mulher viajar. Ela estava perto de dar luz. Imagina fazer uma viagem cansativa com a mulher. Ela passou mal, desembarcaram do trem nessa cidadezinha chamada Asti e se hospedaram nesse hotel, que existe até hoje. Aquele cara que fez o percurso, foi ele quem tirou a foto que eu vou mostrar para vocês. Eu peguei no Google. Hotel Reale, na fachada aqui em cima tem uma homenagem a Garibaldi, que também nasceu aí, e na parte interna esses prédios, é uma praça, esses prédios são como na Guararapes. Você anda pela calçada, na sombra, não leva chuva, porque é todo coberto, né? Então lá é assim também. Na parte interna não dá para ver, mas ele tirou essa foto, a parede interna do hotel, fachada única, falando que ali nasceu, o nome está escrito errado, mas tudo bem, foi uma homenagem. Nasceu o filho desse casal, Mikhail Semenovic. Semen é o nome do pai, e Vic é o filho do cara, né? E o sobrenome Svet. Isso é em russo, mas vocês vão encontrar na literatura mais em polonês. Depois eu vou explicar por quê. Em polonês se escreve diferente. Bom, aqui foi comemorando o centenário do nascimento dele. Ele nasceu... Dá para voltar, não? Ele nasceu no dia 14 de maio de 1872. Mas ele nasceu com problema de saúde. A mãe faleceu, como eu falei. Então o pai contratou aqui a gente chama ama de leite, né? Contratou uma pessoa, uma senhora, para cuidar do menino. Não tinha condição dele viajar para a Rússia, mas ele precisava voltar para trabalhar. Então, ele foi para Lausanne, na Suíça, e lá em Lausanne ele ficou o filho com essa senhora e ele voltou para a Rússia. Depois ele vinha uma vez por ano visitar o filho, depois ele casou, teve outros filhos, e passou a morar com o filho mais velho. Só que em Genebra, as 2 cidades ficam um cantão francês, né? Então ele sabia falar francês. E logicamente aprendeu alemão, que era a língua mais falada. A maior parte da população fala alemão, ele sabia falar alemão também. Mas ele não sabia russo, ele aprendeu russo com o pai e com os irmãos. Um russo bem fraquinho, né? Bom, então pode passar mais. Vamos agora falar o que ele fez na vida dele. Ele morou em Lausanne, depois em Genebra, formou-se em
botânica, em 1891, e lá em Genebra mesmo ele fez doutorado, concluindo em 1896. Um pouco antes disso, seu pai foi nomeado, pegou um cargo mais alto, e foi para essa região, que hoje é a Península da Crimeia, e foi para lá. Só que pouco tempo depois ele morreu, em 1900. Bom, aí ele se formou, e o sonho dele era ser russo. Ele realmente foi registrado como cidadão russo. Aí ele foi para a Rússia. Só que com uma decepção. Primeiro, o russo dele era horrível, ninguém entendia. E segundo, não aceitaram o diploma da Suíça. Então ele voltou e foi para... Vai passar? Varsóvia. Lá ele conseguiu um emprego, né, na Universidade de Varsóvia, e ele passou 15 anos, né? Passou 15 anos lá. Nessa época, a Alemanha estava começando a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Polônia e ele fugiu, foi para a Rússia, uma cidadezinha lá na Rússia, onde ele chegou a ser, vocês têm aí uma foto, ele chegou a ser o administrador do Jardim Botânico dessa cidade. Depois, Tartu, lá na Estônia. Na época era Estônia. Mas os alemães continuaram avançando e ele fugiu de novo. Só que ele tinha problema de saúde. Sempre teve desde que nasceu. E aí ele foi parar numa cidade lá no sul da Rússia. E faleceu lá. Então, tudo que ele fez em termos científicos, ele fez nesse período aqui. Então, toda a história que eu vou contar daqui para frente aconteceu nesse período. Ok? Fica passando. Essa é a lápide do cemitério lá onde ele morreu. Está escrito ali em russo, né? No rolê. Mas tem uma frase interessante, né? Separando moléculas e unindo pessoas. O trabalho, a cromatografia é a ciência da separação. A cromatografia, eu costumo dizer, se você tem dinheiro para comprar só um equipamento, compre um cromatógrafo. Você vai fazer mais coisas do que se comprar qualquer outro tipo de equipamento. Então, o que foi que ele fez? Publicou uma infinidade de artigos científicos desde 1900. Então, por exemplo, nós sabemos que o beta-caroteno é o responsável pela cor característica da cenoura, graças a ele. Então, nesse primeiro trabalho, publicado em 1903, a gente costuma dizer que a cromatografia nasceu nesse dia, oficialmente, acertando o nascimento, né? A publicação do artigo. Alguns autores preferem dizer que foi em 1906, quando ele escreveu um livro. Ali foi só um artigo científico. Então ele escreveu assim, detalhe, ele não era químico, ele era botânico. Tá? A cromatografia é um método em que os componentes de uma mistura são separados numa coluna de absorvente num sistema em fluxo. É um negócio meio aparentemente complexo, mas é bem simples isso. Aí ele diz no artigo, eu dei a essa técnica o nome de cromatografia. Ele criou essa palavra, tirando duas palavras do grego. Cromata, isso aqui, significa cores, grafo, uma grega que me ensinou para pronunciar isso, eu não sei grego. Aí ele construiu essa palavra, cromatografia, que seria análise de substâncias coloridas. Então, até então, ele achava que só servia para substâncias coloridas. Bom, já falei, ele publicou muitos artigos. Então, acho que ele foi aperfeiçoando esse conhecimento. Né? Mas ele fala aí nesse artigo aí, eu até fiz
mas não foi ele que escreveu isso, eu botei só para vocês saberem, mas no artigo original dele ele disse que usou códigos de cálcio. E disse que dessa maneira as substâncias se separavam e que ele podia determiná-las qualitativa e quantitativamente. Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho. Isso aí foi o que ele chamou de cromatograma. Não é o cromatograma como nós conhecemos hoje. Mas vamos lá. A ideia dele veio de uma experiência antiga que ele tinha feito, onde ele descobriu que o éter de petróleo não consegue extrair a clorofila das folhas das plantas. Só o álcool. Mas ele extraiu com álcool, embebeu uma folha de papel, ou seja, ele isolou um parâmetro, que é a celulose, ficou verdinho lá e tal, tentou extrair de novo com éter de petróleo, que realmente não conseguiu. Então ele concluiu que o etanol realmente, o éter de petróleo realmente não consegue extrair, e o motivo é a clorofila, a celulose exerce um poder de absorção muito forte sobre a clorofila e mais fraco sobre as outras substâncias que ele conseguiu extrair com éter de petróleo. Tá bom? Então, aí vem um corolário disso aí. O corolário é o seguinte: se isso é verdade, então talvez as dissolventes diferentes consigam separar substâncias diferentes. Aí ele extrapolou, universalizou isso e nasceu a cromatografia. Vou passar. Então, ele escreveu: é bastante evidente que o fenômeno de absorção descrito não se restringe aos pigmentos vegetais, mas devemos aceitar que todos os tipos de compostos químicos coloridos ou incolores, então ele já estava voltando atrás no que ele tinha dito antes, que só substâncias coloridas podiam ser separadas, estão sujeitas às mesmas leis. E aí o conceito de cromatografia foi ficando cada vez mais generalizado. Está aqui, foi mais ou menos isso que ele fabricou, só que na época dele não existia essa torneira aqui. Isso aqui é como se fosse uma bureta, né? Só que dentro é maior. Eu trabalhei com isso. Observe, isso aí chama-se cromatografia de adsorção, que quem transporta os diversos componentes da amostra é um líquido. Então, é cromatografia em fase líquida e cromatografia de adsorção. Hoje nós conhecemos cromatografia de partição e cromatografia em fase gasosa também. Mas isso é mais adiante. Bom, quando as substâncias se separam, a primeira que sai primeiro já está chegando na torneira, aí parou ali, ele disse: isso é o cromatograma. Tá bom? Então isso é o que ele chama de cromatograma. Vai passar. Bom, aí tem outro problema. O cara sofreu, viu? Esses dois, bota mais um aí. Esses dois botânicos, professor de botânica, um de Praga, de Marburg, disseram que ele estava errado, que aquilo era tudo mentira dele, que não funcionava. Então. E o pior, veio um químico e concordou com eles. Professor de química na Universidade da Cracóvia. E o golpe de misericórdia veio com esse outro aqui, alemão. Não sei se você sabe, mas a química nasceu na Alemanha. E esse cara era tido como o papa da química. O que ele falasse, todo mundo tinha que baixar a cabeça e acreditar. E ele disse que era tudo errado, que isso não acontecia não. Repetiu o experimento dele e não deu. E, para completar, ele só escrevia em russo. Então, não morreu tudo, e morreu com ele, na realidade. Só que, ainda teve esse maluco aqui que disse: nós aprendemos com muito esforço a destilar, cristalizar, recristalizar, e agora eles eram dos Suécia, eles vêm e dizem que conseguem fazer tudo apenas com um pequeno tubo. Mentira. Foi desmoralizado. Até que o próprio Stater
disse: eu estava errado. Ainda botou a culpa nos assistentes dele. Pegaram os momentos errados, por isso que deu errado. Vocês conhecem essa história. O medalhão nunca está errado. Errado é quem acha que são os auxiliares. Né? Mas, depois, foi passar, reconheceu. E esse alemão aqui foi orientando dele. Aí ele se juntou com esse francês e juntos repetiram todos os 50 e poucos experimentos que Schreck fez. Estava tudo certo. Tudo. Mas só que, em 1931, alguém lembra qual foi o ano que ele morreu? 1919. Esse reconhecimento ele não deu. E mais, em 1938, outro pesquisador conseguiu separar substâncias incolores. Aí vocês perguntam, como é que eu vejo uma substância incolor naquele tubo? Bom, no tubo realmente é complicado de ver. Mas existe outro tipo de cromatografia, que em vez de ser uma coluna, o tubo é uma placa. Aí chama cromatografia em camada delgada. É isso aí. Isso aqui, ó, são várias análises de aminoácidos. São incolores. Aí você borrifa uma solução que reage com os aminoácidos, transformando eles numa substância colorida. E isso aí está na capa do livro. Bom, então isso aí chama revelador, tá? E aí foi outro salto que a cromatografia deu. Agora a gente pode analisar as substâncias incolores. Mas até então, só as substâncias orgânicas. E só por adsorção. Foi devagarinho que foi crescendo. Pode passar. Bom, na sequência tem uma série de outros pesquisadores. Não sei se dá para ler, mas eu escrevi em negrito o nome desse e o nome desse, porque eles foram responsáveis por um grande salto da cromatografia que rendeu o Prêmio Nobel de Química de 1952. Duas coisas que eles fizeram. Esse Craig, o cara era um inventor. Alguém já trabalhou com um evaporador rotatório no laboratório? Foi ele que inventou. E foi ele que inventou um aparelhinho que simula uma extração líquido-líquido em várias etapas, que vira cromatografia. Depois veio a cromatografia em papel, pode passar. Terras raras, já se falava em terras raras, tá vendo? Terras raras. E, ou seja, já substâncias inorgânicas. E aí você vai ver uma série de pessoas que foram desenvolvendo outros processos. E eu digo que essas pessoas deram sua colaboração. Por que eu quero dizer isso? A cromatografia, bom, se a química é uma ciência essencialmente experimental, a cromatografia é mais ainda. A cromatografia não tem uma única equação matemática que tenha sido desenvolvida teoricamente. Foram muitos experimentos, por isso que eu chamo de cada um deu sua contribuição. Alguém se deu o trabalho de juntar essas contribuições todas e construir todas as equações, as fórmulas que nós usamos em cromatografia. Vai passar. Bom, né, houve uma época em que a cromatografia analisava já em orgânicos, gases, mas não analisava macromoléculas. Até que, em 64, desenvolveu a cromatografia de radiação em geral.
é um outro tipo de cromatografia. Nem absorção, nem partição. A gente chama permeação. E eu já falei um pouco no slide anterior desse cara aqui, e aqui novamente, mas eu não vou falar ainda agora. Pode passar. Agora eu vou falar especificamente daqueles dois que ganharam o prêmio Nobel. Eles estavam tentando desenvolver um aparelho para extração de contracorrente, que seria no futuro a cromatografia de partição para a estação líquida. Não conseguiram. Não conseguiram, mas mais adiante alguém conseguiu, né? Eu acho que ela existe. E vai passar. Eles tiveram a ideia de pegar um dos líquidos e deixar fixo dentro da coluna. Bom, você pega um adsorvente que vai perder toda a sua capacidade de adsorção para fixar na sua superfície, portanto, dentro da coluna, um líquido, que é a verdadeira fase estacionária, que é líquido, e faz passar pela coluna um líquido, e esse vai embora, arrastando a amostra, e aí esses dois líquidos vão competir. Um tem mais afinidade com a substância, outro tem mais afinidade com a outra, e assim elas vão se separando. Isso é a cromatografia de partição, que é até mais usada hoje do que a de adsorção. E, para completar, eles pensaram, e se eu usar não um líquido, mas um gás? Porque para fazer um líquido fluir com vazão constante, era uma dificuldade que existia na época. E eles queriam fazer a cromatografia de partição. Então, o que eles fizeram? Substituíram um gás. O gás está pressurizado dentro de um cilindro, tem uma válvula de controle de pressão, você regula, enquanto tiver gás dentro do cilindro, a pressão vai ser constante e, portanto, a vazão vai ser constante. Em cromatografia é muito importante que a vazão seja constante. Isso foi que deu a eles o prêmio Nobel em 58. Pode passar. E o Craig inventou esse aparelhinho aqui. Essa é uma foto do aparelho original que ele fabricou. Um negócio bem artesanal, né? Esse aparelho tem um professor da Universidade de Atenas que ele montou um programinha que substitui um software, né? O que acontece dentro desse aparelhinho aqui. São várias peças de vidro, todas elas nesse formato. E a gente coloca aqui em cada uma delas esse líquido azul escuro, e esse líquido azul escuro vai ser a minha fase estacionária. Ele não vai sair desse tubo nem do outro. Um pouquinho cada um. Depois, no primeiro tubo, entra por aqui, a gente coloca a fase móvel, que é esse outro líquido aqui, já contendo a minha amostra. E aí, balança um pouco assim para conseguir fazer a extração aqui dentro, né? E depois deita totalmente. Esse líquido aqui estava aqui, lógico que ele escorre, e vem bater aqui na peça do tubo dele, e quando volta para essa posição, ele desce por aqui e aqui sai para entrar no tubo seguinte. E veja o que esse professor de Atenas fez. Clica aqui, Maurício. Espero que a internet nos ajude. Como é que vai fazer isso? Sua pergunta, né? Não vai, tem que ser com mouse. Clica nesse link. Tem que abrir. Tem que rodar a apresentação.
Primeiro, bora para rodar a apresentação. Agora tem que ir lá para o final. Bom, aí eu vou sentar um pouquinho. Aí tem uma simulação feita com 20 tubos, número de 0 a 19. Então, o que acontece? Uma amostra contendo duas substâncias, A e B, e aquele número do lado, 0,5, 3,50, o importante é que eles sejam diferentes. Isso é o coeficiente de partição. Mede o quanto que cada substância tem afinidade com uma das duas partes. Um tem mais com um líquido, o outro tem mais com o outro líquido. Vai. Clique em Start agora. Clique em Start. A amostra entrou no primeiro tubo. Não. A amostra entrou no primeiro tubo. Agora, clique em Extract. É aquela agitação. E agora, transferência. Passar para o segundo tubo. Vocês observem que a substância vermelha passou bem mais para o segundo tubo do que a verde. Se você repetir isso várias vezes, vai descobrir que essas... Não, aí não. É só extrair de novo. Vocês vão descobrir que essas barras verticais, para cada substância, elas tomam a forma de uma distribuição normal, mas exatamente binomial. Tá? É isso que é a cromatografia. Já está dando para ver, né? Se você trabalhar com outro solvente, onde aqueles dois números estejam mais diferentes, a separação é mais eficiente. E se eles forem iguais, não separa nada. Então, a cromatografia não é tão simples. Existem no comércio, mais de 500 substâncias que a gente pode usar como fase estacionária. Eu vou ter que achar qual é a melhor para a minha amostra. Essa é a parte mais difícil. Tá? Mas eu vou falar isso só um pouquinho. Pode desligar. E agora vamos dar prosseguimento. Tem falta aí? É na barra de cima.
tem havido problema de rede, não sei o que é. Mas tem que sair e voltar, né, Juliano? Já tá vendo aí? Vai correndo aí. Pronto. Esse colega que eu já mostrei a vocês em outros slides, mais de uma vez, ele não era químico, muito menos botânico, ele era físico, matemático. Ele trabalhava na empresa Tecnial, mas vou me referir mais a ela daqui a pouquinho. Mas ele trabalhava em outra área. A área dele era completamente diferente, era um teórico da informação. Né? Mas ele estava num restaurante da empresa e o pessoal do laboratório estava conversando. Poxa, se a gente tivesse uma coluna mais fininha, eu acho que separaria melhor. A coluna mais fina que existia naquela época tinha um quarto de polegada. A mais fina que eu trabalhei tinha, dessas que a gente chama de coluna empacotada, era 1/8, era bem menor. Né? Aí ele disse, uma mais fina só se eu fizer um capilar. E ele fez. Ele fez um capilar com 1 milha de comprimento. 1.609 metros. Né? Eu costumo dizer que separa os bons dos maus pensamentos, porque essa coluna, eu vou definir daqui a pouco uma coisa chamada eficiência, que é medida através de um parâmetro chamado número de pratos teóricos. Essa coluna dele tinha 1 milhão de pratos teóricos. O normal na época era 200, 300 pratos teóricos. Então foi uma coisa extraordinária. Né? Lógico, como inovação, tem todo um desenvolvimento tecnológico aí que a gente não pode esperar que no dia seguinte já esteja tudo funcionando de maravilhas. Foram muitos anos de desenvolvimento até sair uma coluna capilar que conseguisse reproduzir aquela análise, e que é importante. Se cada vez que você analisar uma amostra na mesma coluna e cada vez dá um resultado diferente, é uma coisa errada. Não é isso? Então, ele construiu essa coluna capilar e foi realmente uma revolução na cromatografia. Né? A cromatografia pode ser dividida em antes e depois de coluna capilar. A eficiência de separação é muito maior do que com as chamadas empacotadas. O que significa empacotada? Você vira aquela coluna, ela é recheada com um sólido, que pode ser a própria fase estacionária sólida, né, que a gente chama de adsorvente, mas pode ser um sólido que está retendo na sua superfície um líquido, que é no caso da cromatografia de partição. Mas sempre é coluna empacotada. A coluna capilar não tem isso. A parede interna da coluna é o suporte da fase estacionária líquida. E não é fácil a gente conseguir fazer isso. Porque é um líquido que está preso na parede de um tubo, se você aquecer, vai evaporar fácil, né? Então, até conseguir encontrar uma maneira de segurar dentro do tubo, mesmo fazendo uma análise a 200, 300 graus centígrados, teve muito chão aí, tá bom? E lá no final eu vou falar de uma outra inovação, que eu termino meu livro com ela, que está chegando aqui, né? Eu soube que a UFAL já tem um equipamento, mas eu digo a vocês, do mesmo modo que na época que o colega inventou essa coluna, ninguém confiava muito, eu acho que ainda está cedo para a gente confiar nessa nova evolução. Bom, pode ir. E aí o primeiro cromatógrafo. Por que fabricar um cromatógrafo? Primeiro, existem 2 fatores que são importantíssimos para você conseguir reproduzir uma análise, fazer várias vezes a mesma análise e dar sempre o mesmo resultado. É a vazão da fase móvel e não é deixando aquela torneirinha entreaberta, né? Você não espera que isso seja confiável.
certo? E a temperatura, como eu falei, a gente faz análise hoje a 300 graus, 400 graus. Aqui, isso aqui estamos dentro da bancada do laboratório, então o laboratório todinho estaria a 300 graus e eu já teria evaporado também. Né? Ou quem quer que esteja operando o cromatório, porque eu não estaria lá, eu ia embora. Bom, então, precisava fabricar um equipamento onde a gente pudesse controlar essas coisas. Aí surgiu o primeiro cromatógrafo. Bota aí. Passa aí. Pronto. Foi aquela Perkin Elmer que fez isso. Isso em 1954, logo depois de ter sido inventada a cromatografia de partição. E esse equipamento funcionava, tá? Bem rudimentar, mas funcionava. Eu falei que existem muitas equações, todas empíricas, né? Hoje a gente chama com uma expressão bonita, né? Modelagem. Né? Então o cara pegou um monte de centenas de experimentos e conseguiu construir essa equação, que é a equação fundamental da cromatografia. Ela foi aplicada inicialmente para a cromatografia a gás de partição, mas pode ser estendida para qualquer outro tipo de cromatografia. Vocês observam que tem um termo H, que eu ainda vou definir, e temos três como é que chama? Três parâmetros, né? Não, você tem ali, ó, A mais B sobre U mais C vezes U. U é a velocidade linear da fase móvel. Então, veja, esse PP é o diâmetro da partícula. Então, se refere para uma cromatografia de adsorção ou de partição numa coluna empacotada. Logicamente, se você usar uma coluna capilar, esse termo é zero. Clica aí. Pronto. Esquece ele. Hoje não tem mais isso. Bom, o segundo termo, D índice G, é o coeficiente de difusão do analito, né, de cada uma das substâncias da minha amostra, no gás, na fase imóvel gasosa. E o terceiro termo, ele tem D índice L, que é o coeficiente de difusão na fase líquida. Observe que não tem temperatura aí, explicitamente, mas o coeficiente de difusão tem a ver com viscosidade, tem a ver com solubilidade, tem a ver com temperatura. Tá? Então, essa equação foi desenvolvida por esse pesquisador. E ela é a representação gráfica dela, é essa curva, essa parábola, essa hipérbole. Tá? Observe que tem um valor mínimo ali, né? Que é uma velocidade que dá um mínimo de H. Quanto menor H, melhor. E é isso que eu vou definir agora para vocês. Então, eu tenho que ajustar a velocidade para aquele valor para poder ter um H mínimo. Pode passar. O cromatograma nosso é isso. E nos primeiros cromatógrafos, não existia um software como tem hoje. Ele tinha um registrador potenciométrico que ele recebia o sinal analógico do detetor, uma variação de tensão, e ele desenha isso. Isso aí é um pico de uma substância. Observe que eu tenho o ponto zero, no momento da amostra introduzida na coluna, e o máximo é o tempo médio que a substância passa dentro da coluna. Isso chama-se de tempo de retenção. É um parâmetro, uma propriedade física que serve para identificar a substância. Se duas substâncias tiverem tempo de retenção diferente, é porque elas não são a mesma substância. Se for igual, pode ser que seja. A cromatografia é engraçada. Ela diz, não é. Se for, ela diz, pode ser. Porque pode ser coincidência. Né? Você pode ter outra substância que, por azar, tenha o mesmo coeficiente de partição. E aqui, passando com uma régua, essas tangentes aos dois ramos da curva, e a gente, quando não entra a amostra no cromatógrafo, o registrador traça essa linha aqui, ó, 0 volt. Quando sai um pico, dá uma voltagem, depois volta. Aí, isso aqui a gente chama linha de base. Com a régua, eu faço o prolongamento dela, e ela vai ser cortada por essas duas tangentes, nesses pontos A e B. Essa distância é a largura do pico na base. Depois eu meço a altura de H para calcular a área. Era assim que a gente calculava. E
Mas não é isso que eu quero fazer agora, não. Eu quero pegar esse tempo de retenção e jogar nessa outra equação empírica. E ela me dá aquilo que eu chamei de número de pratos teóricos. Esse aqui foi roubado da destilação. Essa expressão prato vem de uma destilação. Nessa destilação, ou na cromatografia, quanto mais pontos de equilíbrio, maior a chance de separar uma substância de outra. Então, quanto maior o número de pratos teóricos, melhor é a separação. Observem que L é o comprimento total da coluna, se você dividir por N, tem a distância entre um ponto de equilíbrio e outro, entre um prato teórico e outro. No caso da coluna de destilação, é um prato físico que existe. A bandeja, como chama. Então, o H, quanto menor o H, maior o N, maior a eficiência da coluna. Ali eu tenho um cromatograma com duas substâncias. Então, eu vou repetir outra coluna. Observe que os picos são mais largos e dá para ver que a separação foi incompleta. Aqui, antes de chegar na linha de base, já saiu a outra substância. Então, o que eu tenho que fazer é otimizar isso aí. Por exemplo, repetindo aquele cromatograma amarelo aqui embaixo, eu tenho isso. E o outro branco, eu tenho isso aqui. Mas eu tenho uma maneira de melhorar a separação, mesmo quando essa distância, que é igual a essa, seja menor. Olha, essa distância aqui é menor, mas o pico saiu tão fininho que eu consigo uma separação completa, mesmo com diferença de tempo de retenção pequena. Sabe quem é que faz isso? A coluna capilar. Vê se é importante a coluna capilar. Vou passar. Mas aí, e a cromatografia líquida, que foi a primeira que foi inventada? Como é que a gente faz para um líquido fluir com vazão constante? Essa era a dificuldade que existia na época. Só foi descoberto isso em 1968. Um outro fabricante de cromatógrafo, chamado Waters, foi quem resolveu esse problema. Foi o que eles fizeram. Esse foi o primeiro cromatógrafo ali. Passa aí, Maurício. Na saída da bomba, o movimento da bomba é assim, é uma senoide. Então a linha de base seria uma senoide. Eu não vou conseguir ver pico. Eu preciso que a linha de base seja reta, horizontal. Certo? Não posso ter variação assim, que eu vou achar que é um pico. E não é. É a oscilação da linha de base. Foi o que eles fizeram. Colocaram esse tubo de aço inox na saída da bomba. Acho que todo mundo já brincou com aquele negócio. Língua de sogra, né? Você sopra, ele desenrola, para de soprar, ele enrola de novo. É isso que isso aqui faz. Quando a bomba tem dois movimentos. Um é puxar líquido do reservatório, no outro momento ela empurra líquido para frente. Na hora que ela empurra líquido para frente, a pressão aumenta. Aí, esse aumento de energia se transforma em energia mecânica. Desenrolando, a gente consegue ver, é impressionante, a gente consegue ver a espiral desenrolando um pouquinho, mas é o suficiente. E na hora que a bomba vai puxar mais líquido, ela para de jogar líquido para frente, a pressão tende para zero. Nessa hora, a espiral se enrola todinha de novo, para absorver essa variação de pressão. E a linha de base sai perfeita e você consegue trabalhar. Tá? Por isso que a cromatografia líquida, como equipamento, é mais recente do que a cromatografia a gás. Vai passar. E aí vem a evolução da cromatografia. Aí foi rápido, daí para frente foi muito rápido. A primeira geração de cromatógrafo, o controle de temperatura era analógico, a gente lia com termômetro. Não tem a mão lá enfiada lá, hoje é tudo digitalizado. Né? A ausência de programação linear de temperatura. O que é uma programação linear de temperatura? Veja esse cromatograma aqui. Observe que a substância 4 e 5 demora muito a sair. Minha análise vai durar 10 minutos e nem precisa, né? Essa separação aqui está beleza. Mas aqui está demorando muito para sair, podia ser mais cedo. Então, o que é que o meu equipamento faz?
ele altera a temperatura do forno da coluna com o tempo, linearmente. Linearmente. Tá? Chama-se programação linear de temperatura. E o resultado é isso aqui. Eu posso até aumentar mais um pouquinho a velocidade de aquecimento e aumentar mais um pouquinho aqui. Tá? Bom, prosseguindo. No caso da cromatografia líquida, a temperatura não influi, mas a polaridade da fase imóvel influi. Eu posso trabalhar com duas bombas, cada uma com um líquido de polaridade diferente, alterar a vazão das duas bombas, desde que a soma das duas vazões seja constante, porque a vazão tem que ser constante. Agora tem equipamentos que dizem, não, a gente pode alterar a vazão. Para quê? Toda coluna tem uma vazão que a gente chama de vazão ideal. Não mude a vazão, que essa vazão vai ficar pior. Então, não existia gradiente de polaridade, veio existir depois. O resultado visual é o mesmo da programação de temperatura. O controle da vazão era manual também. E existiam poucos tipos de detetores. Hoje tem uma infinidade. As colunas todas eram empacotadas, né? A mais fininha era de 1/8 de polegada, 3 milímetros mais ou menos, de diâmetro interno. E a aquisição de dados era analógica, era aquele registrador que desenhava o cromatograma e que tinha lá com a régua para medir a área de cada bico e jogar uma equação para saber a composição da minha amostra. E muito isso, com certeza. Aí veio uma segunda geração, não teve muita mudança não. Foi o que aconteceu. Continuou, já começou a aparecer alguns equipamentos com controle digital. O controle da vazão continuou sendo manual, mas já tem mais detetores específicos para as pesticidas, específicos para miceísmo, ativo, né? E já começaram a aparecer colunas papilares, mas eram poucas, né? Ainda se usava muito coluna empacotada. E começaram a surgir os primeiros sistemas de aquisição de dados eletrônicos, chamados de integrador. Era um computador dedicado. Saía caro, tem um computador só para fazer isso. Hoje a gente tem um software que a gente enfia no computador, um PC da vida. Na hora que eu quiser fazer qualquer outra coisa, é só não analisar, porque eu vou fazer uma coisa ou outra. Mas o primeiro software, o primeiro sistema de integração de picos, surgiu em 1985. Para vocês terem ideia, eu já trabalhava com cromatografia desde 1970. Sofri um bocado, né? Vamos lá. Vai. A terceira geração. Agora sim, controle digital, programação linear de temperatura, todos têm, gradiente de polaridade, controle de vazão agora é digital. E agora as colunas capilares predominam. Sempre vão existir colunas empacotadas. Tem algumas misturas de gases que não tem jeito. A gente tem que trabalhar com a coluna empacotada. Coluna fininha, a mais fina, né? 1/8 de polegada. Mas é suficiente, essa operação é boa o suficiente para a gente trabalhar. A coluna empacotada tem uma vantagem. Você injeta, digamos, 5 microlitros, você pega a seringa, mede 5 microlitros e injeta. Na coluna capilar, se você injetar essa quantidade, vai inundar a coluna. Então eu preciso de um divisor de amostra, onde eu injeto 1 microlitro, já o erro é maior, né? Por volume menor, o erro da seringa vai ser 5 vezes maior. Além disso, eu tenho um dispositivo pneumático que vai pegar 1/10, 1/100, depende da concentração da amostra, daquele material e introduzir realmente na coluna. Se esse equipamento, esse divisor de amostra, tiver com problema, ou não tiver sido corretamente instalado ou desenvolvido, você não consegue reproduzir essa análise. Eu vou dar um exemplo para vocês. O primeiro cromatógrafo do laboratório de combustível, eu dei um treinamento ao pessoal, ainda era lá na engenharia química, eu dei um treinamento ao pessoal e depois passamos para a parte prática. Desistimos. Porque os meus alunos já estão com a mão cometiam um erro menor do que o amostrador, do que o injetor automático. Era um defeito, veio técnico, consertou e resolveu o problema.
Então, quanto mais tecnologia você bota, uma pergunta no carro. Um Fusquinha, todo mundo sabe consertar um Fusquinha. Agora, esses carros que tem computador de bordo não é para qualquer um, não é? É o mesmo problema com o cromatógrafo. Bom, a quarta geração, agora já tem um equipamento totalmente microprocessado, os softwares de aquisição de dados são mais avançados. E eu quero mostrar a vocês uma coisa interessante. Eu acho que eu já falei algumas vezes, apareceu ali escrito em algum momento, HPLC, né? Eu queria contar essa história para vocês. HPLC, originariamente, chamava-se cromatografia líquida de alta pressão, porque precisa de uma pressão muito alta, realmente. Só que não é uma expressão comercial, né? Muito pelo contrário. Lulinha, esse negócio aí é uma pressão brava, não quero nada, a história da minha cara, eu vou. Então, essa expressão não é comercial. E aí, os fabricantes tiveram que mudar o nome. Mas antes disso, fazíamos uma brincadeira, porque esses equipamentos eram muito caros. E aí chamavam cromatografia de alto preço. Para manter o D, né? E depois ficou, como é hoje, cromatografia de alto desempenho. Não pensem que é melhor do que cromatografia a gás. É alto desempenho comparando com aquela coluna do Suez. Tá? A cromatografia a gás sempre vai ter um desempenho, que é a capacidade de separar uma substância de outra, um desempenho maior do que a cromatografia líquida. Por melhor que ela seja, a outra está crescendo também. Bom, vamos adiante. E hoje foi rápido, mas também não tem nada aí. Hoje vocês têm um cromatógrafo que vocês podem, se puder confiar na CELP, de casa mesmo você programa o que ele vai injetar, como é que vai receber, guardar os resultados da análise e tudo, né? Eu não confiaria não, né? Eu acho errado a gente ter um laboratório sem alguém dentro dele. Ok? Bom, então vamos para o futuro. O futuro que é o finzinho do meu livro. O futuro é o seguinte, chama-se tecnologia FastGC. O brasileiro tem mania de botar tudo em inglês, né? É cromatografia ultra rápida. Cromatografia ultra rápida. E a gás ou ultra desempenho, a líquida. E isso aí veio na esteira do aperfeiçoamento das colunas capilares. Hoje tem colunas capilares, pode passar, tem colunas capilares com 0,05 milímetros de diâmetro. Não deve ser fácil encher isso com um líquido, né? Mas a medição, para poder explicar essa história, eu tenho que falar como é que é a medição. Antigamente a medição era analógica. Eu tinha o cromatograma, isso é contínuo, né? O registrador potenciômetro, ele registra um sinal continuamente, e eu vou com a régua e meço a área do triângulo e tal, e chego lá meu resultado. É até confiável, viu, gente? Bom, depois, pode passar mais ligeiro. Vai. Depois, quando surgiram os softwares, os integradores eletrônicos, eles não medem continuamente, eles medem a pequeno intervalo de tempo. Então, por exemplo, esse aqui, ele mede uma vez por segundo, 1 Hz. O primeiro que surgiu trabalhava com 1 Hz. Ainda existe por aí. Lá no laboratório de cromatografia mesmo nós temos. Então, 1 Hz. Então, ele fez uma leitura aqui, deu 0, fez daqui, deu 0, fez daqui, deu 0. Isso aqui que eu desenhei, ele não vai desenhar, porque ele não viu. Simplesmente ele não viu. Então, para isso, tivemos que desenvolver por que aconteceu isso. Porque aqui eu estou com colunas já muito fininhas, que dão os fibros muito fininhos, e eles saem num intervalo muito pequeno de tempo, uma fração de segundo. Tá? Então, foi preciso desenvolver um equipamento, software, que conseguisse ler com mais frequência. Por exemplo, isso aqui fez 3 leituras. Observe que eu vou perder muita coisa.
eu estou perdendo. Agora, se o meu software fosse ainda mais avançado, e esse? Hoje tem equipamentos que softwares que trabalham com 500 Hz. São 500 leituras por segundo. E aí você pode trabalhar com aquelas colunas finíssimas de 0,05 que funciona beleza. É passado. Mas com esse software mais antigo, eu tenho um problema adicional. Aqui, como eu tinha dito, eu não vou ver esse pico. Tá? Eu só li aqui, aqui, aqui e ali. Aqui eu consegui ver aqui, aqui, aqui. E ele desenhou isso aqui. Mas só que tem um detalhe. A substância, quando anda na coluna, ela tem uma velocidade que a gente chama de velocidade média. Porque o movimento é aleatório. Tá? O movimento é aleatório. Então, ele tem uma velocidade média. Por isso que eu tenho pico largo, né? Não tem uma linha vertical. Então, às vezes sai um pouco mais cedo, às vezes sai um pouco mais tarde. Imagine, por exemplo, que nessa injeção, vamos para a próxima. O pico que eu tivesse, se eu tivesse um software que me disse isso, com toda precisão, eu conseguisse ver que o tempo de retenção nessa injeção dessa substância foi 59,405 segundos. Mas não vai ser toda vez assim. Mas sendo assim, o que meu software viu foi aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3, 4 pontos. Ele fez isso. Vê como ficou deformado, né? Eu vou injetar de novo, não vai dar o mesmo tempo de retenção. Bota lá. 59,689. A diferença aqui é pequenininha. Mas a diferença do integrador, aqui foi 59 segundos, aqui foi 60 segundos. De repente eu vou pensar que essas duas substâncias não são a mesma substância. E o erro foi simplesmente do meu integrador. Uma sonda aí. Bom, e aí? Aí eu tenho um software que mede 300 vezes por segundo, eu tenho colunas finíssimas. Isso aí é uma nova tecnologia. É caro um equipamento desse. Não tem como adaptar isso num cromatógrafo tradicional. Não tem. Você tem que fazer outro cromatógrafo. Outro cromatógrafo, outro detetor. Tudo tem que ser mínimo em tamanho para poder a substância não alargar em canto nenhum. Isso é muito complexo. Eu tenho um capítulo aí dedicado a isso. Aí veja, eu estou querendo comprar. Hoje, as colunas capilares tradicionais têm até de 0,18 milímetros. Então, eu tenho que fazer a mim mesmo as seguintes perguntas. As colunas convencionais, mesmo aquelas de 0,18, não conseguem separar os meus aleites, não conseguem, eu vou ter que arrumar dinheiro para comprar esse equipamento novo. Ou eu não consigo cumprir a rotina do laboratório. Bom, em pesquisa isso não é importante, mas um laboratório de prestação de serviço, por exemplo, um laboratório de controle de qualidade de uma empresa, tem que ter dinheiro. Aí, de repente, eu preciso investir nesse equipamento. E, de repente, o meu equipamento não tem a mesma sensibilidade, porque exatamente aquilo que eu falei. Os volumes internos são grandes, o pico alarga, e como ele alarga, fica mais baixo. Termina se escondendo na linha de base e eu consigo integrar corretamente. Mas eu vou economizar a fase móvel. E isso em cromatografia líquida é importantíssimo. Essa economia vai me pagar o equipamento em quanto tempo? Então, tudo isso eu tenho que saber para poder decidir se eu vou comprar realmente aquele equipamento moderno ou não. Tá bom? Então, vamos lá. Mesmo assim, eu tenho que considerar. Primeiro, eu tenho que investir bastante em treinamento. Faça de conta que tudo que você aprende com a cromatografia já era. Tem que treinar bastante. Sistemas de aquisição de dados de alta capacidade, eles vão exigir mais do seu computador. Aqui, por exemplo, uma análise de 20 minutos com um software de 5 Hz,
dá mais ou menos 10 KB. Mas se você trabalhar com um software de 500 Hz, é 1 mega. Se eu preciso armazenar esses cromatogramas, eu vou ter um problema. Ou vou ter que fazer backup. E, finalmente, aquilo que eu já tinha falado, aquela história da divisão de amostra pode chegar a 1/500. Eu injeto 1 microlitro e só 1 dividido por 500 microlitros, não sei nem quanto que é, né? Nanolitros. É a quantidade que vai entrar realmente. Será que o meu equipamento consegue dividir certinho toda vez 1/500? Ou às vezes vai dar 1/600, 1/400? Isso vai alterar o resultado da minha análise. Então, eu preciso confiar realmente nesse equipamento. Pode passar. Então, fica essa preocupação com esses equipamentos novos. Tá? Mas é uma coisa que está nascendo e, como as capilares terminaram resolvendo o nosso problema, essas aí certamente vão resolver também um dia, se não já estão resolvendo. E aí que chega na última parte, que é aqui no Brasil. E eu começo botando a foto do primeiro fabricante de cromatógrafo totalmente nacional, o professor Remo Luciola. Ele era professor da USP, era falecido já. E ele trabalhou também numa refinaria da Petrobras, de Cacoaba, era o chefe do laboratório. E o professor Luciola, ele foi meu professor, imagina, cara, professor da USP, ou seja, São Paulo, eu fazia mestrado na UFRJ. Uma vez por semana ele pegava a ponte aérea e ia dar aula de catálise heterogênea para a minha turma. Era um cara extraordinário, tá? E então ele se juntou, tira a foto dele, Maurício, escreveu esse livro, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, e aí ele se juntou com, depois desse aí, com a Fotografia Livre, e esse é o livro de catálise, foram os 3 livros que ele escreveu. Depois ele se juntou com um engenheiro eletrônico, que na realidade era sobrinho dele, o Ivo Gregório, e criaram essa empresa, Instrumento Científico CG Limitada. Só que, quando ele morreu, vocês sabem como é a empresa familiar, né? Começou a ter problemas, o filho dele com os 3 filhos do sobrinho dele, e terminou a empresa se esfacelando. Infelizmente. Mas hoje tem outros fabricantes, inclusive tem 2 que foram técnicos deles, montaram a sua empresa depois. Então eu conheço todos eles. Bom, e aí tem o laboratório de cromatografia, né, que foi implantado em 1978, dezembro de 78, para ser mais exato, lá do Departamento de Engenharia Química. Esse laboratório, ele surgiu porque eu queria trabalhar com cromatografia, eu vou explicar porquê, e eu não tinha um cromatógrafo. Então, eu resolvi começar dando curso de extensão. Né? Só que meu livro, de cromatografia do professor Ciola, eu tinha emprestado para alguém. Eu confesso que eu não sei quem foi, nunca me devolveu. Então, eu botei no quadro de aviso um avisozinho lá: por favor, quem tiver com o meu livro, devolva, porque eu estou precisando dele e tal. Eu acho que a pessoa não leu, né? Aí um dia eu cheguei, estava indo para o meu laboratório, passei por junto desse quadro e tinha um rapaz magro, alto, de terno, com uma pasta na mão, assim, parecia aqueles vendedores de laboratório farmacêutico, que entrei muito em consultório médico. Aí disse: o senhor que é o professor Júlio? Eu disse: sou, por quê? Ele disse: eu posso lhe arrumar vários livros desses, quantos o senhor quiser. Eu disse: peraí, como é que é? Aí ele disse: não, é o seguinte, eu trabalho com o professor Ciola, e ele me pediu para vir aqui no Nordeste, atrás de um professor, tem que ser alguém da universidade, para dar treinamento para os clientes dele. Aí disse: peraí, eu tenho dedicação exclusiva, não posso trabalhar para ninguém. Mas não tem um jeito, não, de que jeito tem que fazer um convênio com a universidade. Aí eu escrevi os termos do convênio, eu sempre procurei zelar de usar os trâmites legais, né? Mandei para o chefe do departamento, que mandou para o diretor do centro, que mandou para a reitoria, foi bater na Procuradoria Jurídica, deu um parecer favorável e foi assinado esse convênio. E aí eu ganhei um cromatógrafo, depois 2, depois 3. Ele cobrava até o gás. Até que a White Martins
teve a ideia de fazer a mesma coisa comigo. Eu também dou treinamento para os clientes deles. E, em troca, ele me daria o gás. Aí eu falei para a socióloga, não precisa mais comprar o gás. Tá bom. Só que um dia, já muitos anos depois, o professor Mozart eleitor, quando a CGU disse que eu não podia mais ter aquele convênio, porque tinha mudado a regra do jogo, não sei o que e tal, não podia. Sabe por que não podia? Porque eles achavam que não tinha contrapartida da universidade, era muito pouco aquele negócio que dava um treinamento, quando um cliente dele comprasse um cromatógrafo, não era uma coisa constante, né? E aí eu fui falar com o Mozart, junto dele estava o nosso antigo procurador, Aurélio, né? Aurélio disse, eu acho que eles entenderam errado, deixa comigo. Aí ele falou lá com o pessoal e mantiveram isso aí por mais uns 2 anos. Mas foi quando o velho morreu, a empresa acabou. E a White Martins foi vendida e a empresa que comprou, que é a Praxair, disse, não temos interesse em convênio com a universidade. Aí eu perdi tudo. Eu desenvolvi um aparelhinho, um filtro, que eu pegava um gás comercial, impuro, o preço era 10% do gás especial, e até hoje estava funcionando, né, Jorge? A gente usa gás, um gás que é bem baratinho e dá para comprar no meu bolso. Só que aí, um dia, a universidade resolveu fazer um cadastro de laboratórios que pudessem eventualmente fazer prestação de serviço. Eu me cadastrei, era através da FAD. Então, quando alguém queria uma análise por cromatografia, ia na FAD, a FAD contratava, fazia o contrato com eles, me mandava a amostra, eu analisava, devolvia para a FAD cobrava alguma coisa e dava uma parte para manter o laboratório. Eu me orgulho de dizer que a universidade nunca botou um centavo no meu laboratório. Não estou criticando a universidade. Eu me sentia, no meu departamento, como aquele filho mais velho que está trabalhando já e desafoga um pouquinho o pai. Então, esse laboratório que existiu, foi criado, né, a partir desse convênio com a CG, e, graças a Deus, funciona até hoje, né? Porque quando eu me aposentei, que foi aberta essa vaga, que nós se candidatou, eu disse a ele, olha, você me conhece, não vou fazer nada que favoreça você. Se vire e passe no concurso. Agora, se você passar, os recomendos são seus. Porque quando acabou o convênio, a universidade cancelou o convênio, né? Não havia... Era uma coisa esquisita. Hoje você pode botar no patrimônio, né? Na época não tinha essa coisa aí. Então, os equipamentos não tinham... E isso era uma dificuldade. Como não era patrimoniado, eu não podia pedir para a universidade consertar. Porque tem que saber, tem que ter no invento, tem que botar o número do tombamento. Aí eu aprendi a consertar cromatógrafo. Mas se vocês forem lá no laboratório, vão ver um que eu e o Jorge Valmir montamos recentemente. Então assim foi. Mas por que eu passei para dar aula de cromatografia? Olha aí. Eu acho que eu vou encerrar com isso aí. No meu mestrado, o meu orientador era muito exigente. Aí ele me disse o seguinte: 2 substâncias polares, elas podem reagir entre si com os dipolos paralelos, como do lado de cá, ou antiparalelos, como do lado de cá. E que isso depende da polaridade da fase do solvente. Quanto mais polar o solvente, maior a chance de dar uma coisa, menor da outra e tal. Aí ele disse, se vira, agora só tem um detalhe. Você vai fazer a reação dessa substância com aquela outra lá, que é a acetilacetona, que normalmente está nessa forma enólica, a ponto de hidrogênio que estabiliza, né? Ele queria que eu sintetizasse isso aí. Um químico orgânico que não sabe ciência não é químico orgânico. Aí eu enveredei pela ciência orgânica. E aí achei na literatura uma metodologia, que é essa daqui em cima. Bota aí. Mas não dava certo. Aí um dia eu sonhei com um problema, né? E eu descobri o que aconteceu. Não foi. É que aquela carbonila torna esse hidrogênio do lado de cá mais ácido do que o que eu queria tirar, que é um desses dois que está nesse carbono aqui, que não está aparecendo no desenho.
Em vez disso, tem que sair esse hidrogênio e dar esse ácido aqui que não tem nada a ver com aquele produto que eu queria obter. Então, eu fiz o seguinte: primeiro fiz, pode voltar agora. Cadê? Não, acho que tem mais alguma coisa. Não, estava voltando, vai para frente. Bom, então isso. Primeiro eu fiz essa reação aqui. A gente chama proteger a carbonila. Na verdade não é proteger, ela deixa de ser uma carbonila, então deixa de ser polar, e aí diminui a acidez desse hidrogênio, e esse aqui, estericamente, é mais fácil de sair. E aí eu cheguei ao meu produto. Então o caminho foi para lá e depois chegou aqui. Chegou aqui não, chegou naquilo ali, que é isso aqui. E a reação entre essa dupla ligação e essa forma anel de 4. O anel de 4 só consegue por via fotoquímica. Então, por isso que o nome é fotocicladição. Bom, eu não tinha acesso a um cromatógrafo. Eu pegava meu reagente, esses dois aí, mandava, eu chegava numa sala que tinha uma porta de madeira e tinha uma janelinha. Eu batia lá, toque, o cara abria a janelinha, me entregava a minha amostra, depois ele, dias depois, um momento depois, ele me trazia um papelzinho, que era o cromatograma. Antes e depois da irradiação, só tinha os dois. Então, eu era obrigado a botar no relatório que eu fazia quinzenalmente com o meu orientador, eu tinha que botar que não houve reação. E o cara no meu pé. Aí eu disse, olha, depois eu vou explicar porque eu tive coragem de dizer isso. Né? Se eu tivesse um cromatógrafo, minha tese ia lá. Na época, o mestrado era uma tese. Aí, tá certo. Passou um dia, ele me levou numa salinha, tinha um caixote no chão. Aí, você não disse que tivesse um cromatógrafo sua tese andava? Eu disse, quer dizer que não, né? Aí ele disse, agora não tem mais desculpa. Isso aí é um cromatógrafo. Eu nunca tinha visto um cromatógrafo na minha vida. Aí veio um técnico, montou, aí ele me apresentou, disse, muito prazer, com o cromatógrafo e tal. E foi embora para São Paulo e eu fiquei lá. Peguei uma manual dele dessa grossura, traduzi para inglês, depois fui simplificando até chegar numa folha de papel, eu fiz que eu preguei do lado do cromatógrafo e aprendi assim a cromatografia. Agora, por que eu tinha certeza que havia reação? Porque esse danado era fedorento. E depois que eu irradiava com luz UV, ficava um cheiro delicioso. Então, sabia que alguma transformação química tinha havido, e tinha. Eu fiz um monte de experimentos, meus rendimentos nunca foram mais de 95%, para vocês terem uma ideia. Aí eu disse, nossa, o cromatógrafo foi quem fez o milagre. Né? Foi quando eu me apaixonei pela cromatografia. E aí veio, até hoje, né? Passa aí. Ah, pode ir. Ah, tá vendo? Essa é aquela ali. Primeiro protege a carbonila, depois tira o HCl. E o produto é aquele dali. E o outro, que é com os dipolos paralelos ou com os dipolos antiparalelos. Isso aí foi uma equação bolada por um físico em 1935. Nunca ninguém tinha feito uma reação desse tipo. Eu apliquei meus resultados da equação do danado lá e deu uma reta perfeita. Então, esse físico tirou, não sei, graças a ele na tese andou. Mas teve um detalhe, é que ainda tinha um pulo do gato nessa referência aí. Em vez de formar só aquela substância, também se formava outra. Vai para assim. Que era essa, não, olha. Que era essa daqui, ó, do lado esquerdo. Então, além daqueles dois produtos, eu tenho mais dois. E com isso, meu trabalho duplicou de tamanho. Na época, um mestrado durava no barato 4, 5 anos. Eu fui o primeiro mestre em química orgânica da UFRJ, terminei em menos de 3 anos. Apesar de todo esse sofrimento. Tá, vamos lá. E aí, o que esse laboratório fez? Eu comecei, como eu falei, com um curso de extensão, uma apostilazinha com 15, 16 páginas, né? Hoje é aquele livro ali.
Depois veio o convênio com a CG, o convênio com o White Martins. Depois comecei a dar cursos para os clientes deles, né? E para quem mais quisesse, eu não reclamava. Dei treinamento para todas as unidades da Petrobras, de Sergipe para cima até Manaus. Durante um período, foi engraçado, esse gasoduto que vem para aqui, vem lá de Guamaré, no Rio Grande do Norte, eles têm 2 promatórios, eu dei treinamento deles. Aí quando eu cheguei lá, eu disse, esse cálculo que vocês estão usando está errado. Não, está errado, não, está errado. Eu vou explicar por quê. Aí expliquei. Aí eu descobri que dentro do laboratório tinha um cilindro de gás padrão da White Martins. Eu digo, vocês não confiam nisso? Não, a gente confia, mas porque não precisa. Eu digo, vamos ver. Já que você confia, vamos analisar ele como se fosse uma amostra. Deu totalmente diferente. Eu digo, agora vamos usar a fórmula em que a gente vai calibrar o equipamento com esse padrão. Tá certo? Sabe o que aconteceu? Pelo amor de Deus, eu nunca digo a nenhum consumidor de gás natural. Aumentou o teor de metano e o preço do gás natural aumentou. A culpa é sua, meu senhor? Bom, o Instituto de Criminalista de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Pará, cursos e também eu fazia análise para eles, e também para a Polícia Federal. Depois, cada um comprou o seu equipamento, não precisava mais de mim, né? Mas antes ninguém tinha cromatógrafo, hoje todo mundo tem. E aí eu fui podendo me dedicar a outra coisa. Ajudar meus colegas de departamento e seus orientantes. Né, Selma? Da Rural, até hoje, né, Jorge? Até hoje o pessoal da Rural corre lá atrás de Jorge. Da Universidade da Paraíba e da Universidade Federal de Campina Grande. Do IBA, em Recife. Né? Como eu falei, prestação de serviço, de AFAD, em diversos locais. E aí foi quando eu resolvi, começar a fazer a parte que eu falei no começo que era mais difícil, que é o desenvolvimento de um método analítico. É a pós-graduação da cromatografia. Tá? E terminei assim. Me aposentei, então tenho hoje nova administração, muito bem administrado, Jorge, que ainda tem a ajuda de Valmir, que está comigo, foi meu aluno na graduação, mas está comigo no mestrado, no doutorado, e hoje é aposentado ele, né? Porque ele trabalhava na iniciativa privada. E está lá com o Jorge, de vez em quando eu vou lá, mas já cortei o cordão umbilical para ele, né? Jorge não precisa mais de mim, há muito tempo. Bom, então, é isso aí, tá? Então, tudo isso, todo esse conhecimento que eu juntei desde 1970, quando eu comecei a primeira análise que eu fiz, né, naquela minha tese, até agora, se transformou naquele livro ali. E tem... Acho que é só isso, né? Vê aí, Maurício, que tem mais aí. Tem mais alguma coisa, Maurício? Aí. Ah, sim, tem uma coisa importante, né? Peraí, bem rápido. Todo mundo conhece esse livro aqui, né? Eu, durante o meu começo na universidade, eu dava aula de mecanismo de reação. E um dia, chegou lá, não sei como, foi bater lá no deck, um autor do livro. Isso era uma tradução, Peter Sykes. Aí eu conversando com ele, que era inglês, aí eu disse a ele, posso falar uma coisa? O seu livro tem um erro de tradução. Porque diz uma coisa na página tal e diz o contrário disso na página qual. Aí ele sabe o que ele disse? Não fique triste, não. Meu livro foi traduzido para o alemão, para o francês, para o italiano, para o espanhol e para o português. A única tradução que prestou foi a alemã. Tanto é que eu estou vindo agora ao Brasil, estou lançando um novo livro e vou desautorizar essa editora a traduzir meu livro. Mas não é só isso. Além desse problema, quem traduz tem que conhecer bem o assunto, tem que conhecer bem o idioma, conhecer bem as expressões idiomáticas. É complexo isso.
né? Então, e depois tem o seguinte, tem a cultura que é diferente. O livro dele, eu não dava na sequência capítulo 1, depois capítulo 2. Eu ia lá na frente e voltava para dar a sequência da nossa formação, da formação dos nossos alunos. Então isso era trabalhoso para mim. Os alunos, quem comprasse esse livro, tinha na Livro 7 para vender, hoje nem a Livro 7 existe mais. Mas aí quem comprava esse livro, eles não deviam entender, né? Porque eu ia para o capítulo 7, não voltava para o terceiro, era um negócio de dúvida isso. Mas era a nossa lógica, do nosso sistema de ensino, nosso modelo de ensino. Então, por essas razões, é que eu não gosto de livro traduzido. Mas aquele outro livro ali, que foi lançado no começo dos anos 70, muito bom, todo aqui importante está nesse livro, o livro dessa grossura, dessa uma Bíblia. E eu não achei, foi outro livro que eu emprestei, né? Mas eu achei na internet ele em espanhol. Eu dei um print numa página, que é isso aqui. Vocês estão vendo que aqui está escrito em itálico, né? Muito bem. No livro em português, está com letras menores. E tem um título aqui. Clica aí. A leitura suplementar. Agora veja, começa aqui, termina na outra página. Você está lendo, chega aqui, aí abre um parênteses desse tamanho. Quando acaba o parênteses, fechou o parênteses, o que você vai fazer? Onde foi que eu parei mesmo? Tem que voltar para aqui. Então foi o que eu fiz. Então, nesse livro de estatística aplicada, naquele eu fiz o seguinte: eu vou com o conteúdo básico, e em algum momento eu digo assim, se quiser se aprofundar nisso, vá para o apêndice 1. Se quiser se aproveitar nisso, vá para o apêndice 2. Nisso, vai para o apêndice 3. Fica mais fácil. E o livro, ele é fluido, de maneira que pode servir para um técnico, pode servir para um professor, ou para os alunos dele, e pode servir até para quem quer desenvolver o método analítico. Tem todas as opções, e na introdução eu explico como é que a melhor maneira de ler o livro. Está aí o livro, tá? E foi editado pela editora Babel. Não está aqui, não. Opa! Quem me indicou foi ele. Seu Manuel está aqui, Luiz? Não, né? Bom, esse cara é um danado, viu? Ele dá aula de segurança do trabalho para todas as engenharias, exceto química. Ainda é Geraldo que dá, né? Pois bem. Ele acha pouco. Procurou o pessoal da pós-graduação de arqueologia. Ele imaginou o seguinte: os riscos no trabalho de um arqueólogo deve ser semelhante a de um geólogo. Então, por que não dar também um curso de segurança do trabalho para esse pessoal? Ele escreveu um livro. Ele foi para o lançamento do livro. Ele tem vários livros. Quer dizer, a pessoa já tem uma carga horária grande e procura contribuir cada vez mais, né, para os alunos. Isso é um negócio que eu acho legal. E aí eu perguntei para ele, como é que você imprimiu? Porque eu tentei fazer primeiro pela editora da universidade, mas eu descobri que eu tinha que enfrentar uma fila de 4 anos. Uma fila de 4 anos significa que quando o livro fosse publicado, ele já estava antiquado. E caro. O professor Beltrão e a professora Samara passaram por esse mesmo problema e fizeram na bagaço pela metade do preço. Eu acho triste isso, mas foi uma realidade, viu, Alice? É por isso que as pessoas fogem. E aí o Nunes disse, olha, nem procure. O melhor lugar, o melhor custo-benefício é na Babeco, é uma editora lá de Olinda, né? Fez os meus 2 livros, excelente qualidade, né? E é capa dura, você pode abrir, tirar xerox, que não fica com ele todo estraçalhado, né? Todo aberto, assim, ele fica fechadinho de novo. Eu achei bem legal o trabalho dessa editora. Pronto. Aqui tem então a estrutura do livro, né? Tem os capítulos, são 11 capítulos, pode passar.
E depois tem a bibliografia, logicamente, e tem 19 apêndices. Cada um desses apêndices ele dá continuidade, aprofunda alguma coisa que ele é abordado com menos profundidade neste capítulo. E depois ainda tem um monte de exercício resolvido, né? E só. Obrigado. Agradecer aqui ao professor Schuller pela excelente aula aqui de cromatografia. Muito obrigada. Eu gostaria de abrir para umas duas perguntas, se alguém quiser falar alguma coisa para o Schuller, né? Agradecer ao Litpeg, né, por nos recepcionar aqui e parabenizar toda a família de Schuller, tá? Em nome de Silene, né, que estão aqui acompanhando o Schuller e apoiando aí, né, esse sonho dele realizado. Então, se alguém gostaria de falar uma coisa... Só não esquecer de chamar todo mundo para bater a foto aí na frente. No final a gente faz uma foto, mas antes, se alguém quiser dar algum depoimento... Tem vários ex-alunos de Schuller aqui, vários técnicos administrativos, então várias pessoas aqui que vieram prestigiar aqui o professor e vários estudantes. Ok, claro. Bom dia, eu me chamo Arnóbio, eu fui a segunda turma de Química Industrial depois que houve a reabertura do curso. E eu queria aqui falar como o professor Schuller foi importante para a minha turma, tenho aqui alguns colegas, a primeira turma também, da dedicação como professor que ele foi, essa calma. Se você percebeu, até no microfone ele fala baixo, né? Imagina isso na aula, ficava assim, por que isso eu tô falando? Isso era engraçado, mas nesse dia dos professores, eu gostaria de parabenizar e agradecer, não só pelo bom professor que ele foi, mas também pela dedicação que ele dava como coordenador. Não foram poucas as vezes que na sala lá, que a coordenação do curso de Química Industrial, no começo, coincidia com a sala dele, né? Então, nós trabalhávamos e à noite era uma coisa bem, no começo, bem deserta, né? Só tinha a gente, as baratas, os timbu e o professor. E o Schuller, né? Então, não foram poucas as vezes que às 8 horas da noite, 9 horas da noite, o aluno chegava assim, batendo na porta, professor, por favor, assina aqui que a gente precisa fazer o... Aí ele estava saindo, aí ele, tá certo, aí abria tudo de novo, todas as grades, ligava as luzes, aí era um computador 386, ligava, conversava. Esse homem tem história, viu? Conversava. E a gente nunca saía sem uma palavra de apoio, uma história bem contada, ou o documento que a gente queria, né? Então, professor, obrigado. Hoje eu sou um bom químico, melhor do que eu posso, porque também tive boas pessoas que me ajudaram. O professor ele foi um de muitos, né? Muito obrigado. Bom dia, então, aqui é uma honra estar aqui ao lado do IC, que foi, eu chamo ele sempre de meu pai acadêmico, que eu comecei com ele em 1990, faz pouco tempo, né, Júlio? Então, na época, eu estagiava com ele lá onde hoje é o prédio de hotelaria. Então, ele fazendo aqui da triangulação, eu me lembrava, eu assim para ele, porque além da triangulação, ele também fazia a gente cortar um papel lá para poder pesar, e pelo peso a gente tinha ideia também da área. Lembro também dessa época que o meu primeiro estágio em indústria, que foi na Nossa Senhora das Maravilhas, que tinha hoje o que é uma tecnologia, produção de biogás a partir de vinhaça, novidade.
Isso aí, em 91, graças à Shura, eu estagiei lá na Nossa Senhora das Maravilhas, que botou metade da frota para funcionar com biogás de linhaça, tá? E pureza mais de 99%. Usava até veneno molecular. E Shura foi quem implantou isso lá, o controle de qualidade. Nessa época, também com ele, eu tive a oportunidade, junto com os professores, de participar do Congresso Brasileiro de Química, em 1992, eu acho. 92. E de lá para cá é uma longa história. Eu, inclusive, pegava a corona com ele e com as filhas dele lá, na época ele morava em Olinda, tinha uma Saveiro vermelha, com a capinha de trás, botava um colchão lá de trás, ia todo mundo junto, passava lá em casa, passava no outro, deixava os filhos na escola técnica, depois voltava, vinha para o laboratório. Então, é uma época boa. E o espírito dele de orientar, de pesquisar, a atenção que ele tem com os alunos, inspira muita gente. Então, o que eu tento fazer hoje é tentar fazer o que o Shura fez. Muito obrigado, Shura. Pérez. Bom dia a todos. Eu sou Sérgio Pérez, sou da Universidade de Pernambuco e eu conheci Shura por acaso, porque o filho dele era meu aluno lá de Engenharia Mecânica e eu fiz um concurso externo para Química Industrial, certo? E eu achava que eu não tinha passado. Isso aí foi em 2002. E quando chega na sala de aula, o meu aluno chegou assim e fez: professor, você fez um concurso para entrar como engenharia em Química Industrial na Federal? Eu disse: por quê? Não, porque meu pai estava comentando em casa que um cara tinha passado no concurso e que não tinha aparecido na universidade. E citou seu nome. Aí ele disse: quem é seu pai? Aí ele disse: Alexandre Shura, que é o coordenador de Química Industrial. Aí eu disse: eu fiz, mas eu achava que não tinha passado, não. Aí ele fez: passou, e a matrícula é amanhã. Aí foi quando eu falei com ele, eu tinha acabado meu doutorado, já era doutor, tinha feito nos Estados Unidos, e eu fui conversar com ele, e eu disse, ele disse: mas você é professor do meu filho, já tem doutorado, quer fazer Química Industrial? Eu disse: quero, porque eu tenho um laboratório na universidade, eu precisaria de CRQ. E eu digo a você, primeiro eu pedi a ele para ficar discreto, não dizer a ninguém, tanto é que Selmy e vários professores aqui foram meus alunos, e ninguém sabia, tá? A descrição dele foi tão grande, tá? Augusto também aqui, né? Não sabia, só depois que eles souberam. Tá? E eu digo a você que a minha dissertação, ao meu TCC, né, foi sobre biodiesel. Eu já era coordenador da rede, muitos coordenadores da rede biodiesel, e a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter feito Química Industrial aqui na UFPE. Tive um apoio excelente dos meus professores e, graças ao conhecimento que eu adquiri aqui, hoje eu trabalho tanto a formulação de combustível, tá, como químico, e trabalho na utilização em motores como engenheiro mecânico, fazendo as emissões. Então, isso aí abriu muito meu leque. Essa parte de cromatografia que a gente começou a fazer, Shura ajudou muito, porque montou a linha lá de gases lá no laboratório, tá? Ajudou muita gente nessa parte de cromatografia, e desde 2004 que a gente faz trabalho juntos, tá? Já faz 21 anos, tá? Depois passou para Jorge, tá? Que eu não estou vendo, Jorge que está ali, e também é um outro grande parceiro, tá? Ângeles, que não está aqui presente, está dando aula, que foi minha professora, e isso aí eu só quero testemunhar a gratidão que eu tenho, não só a Shura, mas também aos professores todos de Química Industrial e de Engenharia Química, porque isso aí realmente foi um divisor de águas na minha vida, e agradeço muito a Shura, que esse conhecimento de cromatografia eu já repassei para muitas pessoas, e hoje eu tenho um orgulho danado de dizer que eu sou amigo dele. Tá? Obrigado.
Pronto, então, mais uma pessoa. Eu vou fechar com essa última pessoa, tá bom? Só avisando desde já a gente fazer a foto no final e que o livro vai estar à venda aí fora, né? Com poder ter a dedicatória aí do autor, tá bom? Bom dia a todos. Meu nome é Assis Clemente, sou engenheiro químico formado pela Unicap e me aposentei como perito criminal da Polícia Federal. Antes disso, tive o privilégio de ser perito criminal do Estado. E sem delongas, estamos ao lado do cientista que revolucionou a polícia científica em Pernambuco e no Brasil. Só isso. Obrigado, professor. Pronto, então agradecer a Schuller por tudo isso, por sua história, Schuller. Obrigada, é uma honra enorme, né, da Escola de Engenharia, no CTG, ter um professor aí como você e como tantos outros. E aí vamos então fazer a foto final, e aí a família de Schuller ofereceu um coffee break, tem um coffee break lá fora, né, e a assinatura aí do livro. Pode ficar todos de pé no chão e Schuller vem para cá.